De volta com o nosso Você Bonita e vamos rodar a nossa vinheta. Tá no ar o nosso quadro, bebê, Transformando Vidas. Tá aí, gente, vamos relembrar um pouquinho o episódio da semana passada. Toda vez que eu vejo essa vinheta, eu fico assim, feliz da vida, porque é um timaço, né? Olha que time! Isso que é muito legal. Você aí de casa vai pegando as ideias das nossas pautas e vai colocando em prática as informações. Que na semana passada, lá, Aninha toda feliz, a gente recebeu a nutricionista Mariane Iori. E a gente conversou sobre a chave para manter o peso nessa fase do emagrecimento da Aninha. Então, assim, ela tá empolgada, porque ela já perdeu mais de 10 quilos. Hoje eu já vou contar para vocês quantos foram, porque já aumentamos este número. E o importante nessa fase é não desfocar para buscar mais resultado, né? Para não entrar naquele efeito platô que a gente tem um certo receio. Então a Mari trouxe as estratégias nutricionais, trouxe alimentos fitoterápicos que auxiliam também no processo do emagrecimento. Foi uma aula. Foi mesmo. Depois, se você quiser rever, vai lá no YouTube, no canal do YouTube do Você Bonita, lá tem tudo, compartilhe, que foi muito legal. Hoje a gente recebe mais uma vez ele, que é o dentista do nosso quadro. Aliás, ele vai tão além, você sabe muito. Bom Fernando dia, Tai, Carol. querido, maravilhoso. Obrigado pelo convite. Aninha, sempre junto com a gente. Hoje o tema é a ozonioterapia, mas antes da gente entrar na ozonioterapia, Dr. Tai já estava dando umas dicas aqui muito legais, né? De deixar os dentes mais brancos, o que a gente tem que prestar atenção. É uma coisa, você estuda assim, muito, né? Você sai até um pouco da sua área, né? O que eu sempre falo para os meus pacientes, Carol, a gente fala que antes de a gente ser dentista, a gente é um profissional de saúde. É verdade. Né? E essa área que a gente está entrando agora com a odontologia integrativa, a medicina integrativa, a odontologia biológica, a antroposófica, etc. Então, acho que gera essa integração. Né? Que maravilha. Principalmente, por exemplo, na nossa clínica lá, que a gente tem N profissionais, médicos, ginecologistas, a ideia é dermatologistas, fisioterapeutas. Então, a gente junta isso, né, de uma forma complementar, um complementando o outro. Isso eu acho que é legal, né? Porque antigamente tinha aquela coisa, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou fisioterapeuta, eu sou o enfermeiro, né? Então é uma tinha integração mesmo. Essa divisão, né? E eu acho que essa integração está sendo hoje cada vez mais intensa, né? Isso é muito gostoso. E claro que quem sai ganhando são os pacientes que são cuidados e tratados por inteiro, né? Porque nós somos únicos e individuais. Vem cá para eu mostrar como é que ela tá antes da gente começar com o ozônio. Vem cá, doutor, vem aqui nesse cantinho aqui, ó. Olha o look da Aninha de hoje. Toda trabalhada na blusa com paetê, que falou que não entrava há anos. Sainha, ó, justinha. Gente, olha a Aninha, presta atenção. A mudança, que maravilha. Já foram quantos quilos? Fala com boca cheia, Aninha. 15 quilos. 15 quilos. Parabéns. A gente tá na metade, a gente tá no meio do caminho do nosso processo. Só foram 3 meses. E olha que linda. Parabéns. Obrigada. Doutor Fernando Tai, vamos lá. Carol. Como é que a gente vai agora ajudar a Aninha e falar a respeito da ozonioterapia? Queria até que você introduzisse comentando, né, das notas que saíram recentemente, da aprovação, né? Muito legal, porque a aprovação a gente tem desde 2015, Carol, né? O CFO já aprovou com a gente. Ontem mesmo, à noite, a gente estava em reunião no CRO, junto com o Dr. Carlos Nogares e a equipe toda, nosso querido presidente, porque a gente agora faz parte eu sou membro da Câmara Técnica da ozonioterapia do CRO de São Paulo. Que legal! Né? Então, a gente está tentando agora fazer e colocar essa terapia, tá? Esse mecanismo que nós temos de ozonioterapia, que é fantástico, como uma terapia complementar na odontologia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, porque alguns profissionais se colocam de uma forma, talvez assim, que seja substitutiva, tá? E a gente quer deixar bem claro, bater bem claro no martelo, que é uma terapia complementar, porque a gente não quer
criar nenhum desconforto perante a outros tipos de atividades de tratamento. Perfeito. Tá? Complementar. É complementar, com certeza, e maravilhoso. O senhor já está ligado? Isso, vou ligar aqui para vocês. Vamos ligar então, para você começar, para vocês verem ver. que bacana que é essa máquina. Exato. Por quê? Como é que funciona, teoricamente, a ozonioterapia, tá? Existem várias formas de nós estarmos utilizando. E o ozônio já é uma molécula muito antiga, né? Vamos dizer assim, que foi estudado já há mais de 100 anos, né? Mas na introdução da área de saúde, começamos no começo do século, né, do nosso século agora. E aí foi sendo introduzido na Primeira Guerra Mundial como tratamento complementar, vamos dizer assim, para infecção, para prevenção de infecções, etc. Em 75 chegou no Brasil, né, e foi sendo difundido. E agora, a doutora Maria Emília foi, junto com a Câmara de Deputados, em Portugal, Puxa vida. Para aprender no sistema público. Que legal. Né? E infelizmente agora, por causa dessa crise toda que o nosso país está passando... A gente ainda não pode incluir. Na verdade, a odontologia era obrigatória dentro da parte hospitalar. Infelizmente, o governo, ele, por questão de custos, a gente até entende, né? Mas muita gente não sabe. Numa UTI, é obrigatório ter a presença do dentista. Principalmente do periodontista. Tá. Né? E a ferramenta de ozonioterapia, por exemplo, na utilização de cuidados daquele paciente. Imagina aquele paciente que está entubado. Entendi. Aí você fala assim, Carol, alguém higieniza a boca do paciente? Não. E fica uma semana sem higienizar a boca. O que acontece? Bactéria. O paciente, quando está internado numa UTI, se ele não tiver essa assistência em relação à higienização bucal, ele aumenta o tempo de infecção dele, porque ele sofre uma infecção recorrente. Entendi. Infelizmente, por causa dessa lei agora que foi cancelada, para os hospitais não precisarem ter mais dentistas, que na verdade poucos hospitais têm dentistas contratados, deveriam ter contratado, aí o CRO está para tentando... entrar com essa experiência da ozônio. É complementar, sem dúvida Só nenhuma. que, olha que interessante, a Aninha está entrando agora colocando até essa questão, e você aí de casa vai se envolvendo no assunto de alguma forma, porque aqui, então, o objetivo é prevenir doenças bucais. Claro. Com a ozonioterapia a gente também trata? Sem Como é dúvida que é? nenhuma, Assim, tá? falando da prática mesmo. Na prática odontológica, tá? Talvez a parte mais simples, mais convencional que a gente coloque é a utilização do ozônio na forma de gás, que é o que o aparelho está fazendo aqui. Ele tá. Então, na forma de produção de água ozonizada, tá? Que a gente utiliza água destilada, água bidestilada ou água de injeção, tá? Ou água de osmose reversa, que é a melhor de todas. Por quê? É a água mais pura que nós temos. Quanto mais, o maior teor de pureza da água, porque aí se torna uma água medicinal, não uma água para hidratação. Para hidratação, para beber, para ingerir. Por isso que assim, existe água mineral. Tá. Nós temos que ter mineral para poder ter os nossos eletrólitos, nosso funcionamento fisiológico. Entendi. Se eu uso uma água pura e coloco uma célula, uma bactéria, ela morre. Entendi. Tá? Porque, vamos dizer assim, tem a membrana, a água não tem mineral, a bactéria ou a célula tem mineral, tem eletrólitos. O que acontece? Ela fica turva por osmose e ela rompe e morre. Entendi. Tá? Então, vamos dizer assim, que não é um meio fisiológico. Por isso que existe o soro fisiológico, que é diferente de uma água. De uma água No caso, a água ozonizada até... O João Paulo foi lá no consultório, meu filho tá louco pra fazer esse negócio aí, ele viu esse negócio colorido aqui, colorido aqui, ficou aí, louco. A criançada adora também. Ele provou um pouquinho da água, mas como eu falei pra você, é terapêutica. Não pode ingerir muita quantidade. Não é uma bebida. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Claro. Eu acho que a gente não consegue fazer na prática. Vamos ver o que dá pra fazer? Sim, Nem que a gente simule? Claro. Pra ver, tá, Aninha? Tá bom. Pra você passar pela experiência aqui ao vivo. Vamos ver o que é possível. Volto já. Né, Aninha? A Aninha me viu. Viu quando eu cheguei? Cheguei prontinha com a maquiagem e tal. A pele tem que estar bacana mesmo, senão a gente não dá conta. Com certeza. Doutor, vamos lá. Sim, então. O que a gente vai fazer agora? O que nós temos então na utilização de ozônio? A utilização do ozônio por gás diretamente, tá? Quando a gente utiliza o gás diretamente, eu trouxe uma seringa bem grande para o pessoal poder ver, tá? Legal. Uma coisa que o profissional tem que atentar, porque o ozônio ele entra em contato, ele é extremamente reativo e corrosivo. Tá? Então ele entra em contato com látex, não sei se você se recorda, na última vez que nós estivemos aqui falando sobre a ozonioterapia, o ozônio ele corrói a luva de látex, por exemplo.
tá? Ah, por isso que você me mostrou aquele dia que fica amarelado. Eu vou chegar lá também para você, vou Vamos ver mostrar. que legal. Então, você tem que tomar cuidado. O êmbolo, normalmente, das seringas são feitos de borracha, Aham. tá? Então, a gente sugere que o profissional utilize o êmbolo com silicone, Entendi. borracha siliconada, tá? E, normalmente, a gente, através do gerador de ozônio, o que nós fazemos? Colocamos, aí, se caso o profissional precisar, a gente tem até também um filtro para filtrar bactérias e não deixar ter um refluxo do aparelho para não ter risco de contaminação. Então, eu posso Entendi. colocar primeiro esse protetor, Ok. tá? Para não ter um risco de contaminante, utilizar o ozônio aqui e aí a gente aperta. Você vê que está produzindo gás ozônio. Que tá? legal, né? E aí nós com a seringa, tá? Nós podemos estar utilizando isso junto, tá? E é interessante que o gás ozônio, ele tem um gás com um odor bem É, característico. tem o cheirinho aqui já, né, Aninha? Sim. Tá A Ana sentindo acabou aí? já de provar, ela falou, gosto, cheiro, estranho esse O né? cheiro. cheiro e o Então- gosto é horrível. A gente normalmente utiliza uma cânula ou algum e a gente introduz ou irriga na boca do paciente, por exemplo, num tratamento de canal, num tratamento de uma cárie, num tratamento, por exemplo, de limpeza, de remoção de tártaro. Sério? né? Devagarinho? É de uma forma... Normalmente devagarinho, logicamente aqui eu só trouxe uma seringa grande para o público poder ver, tá? Tá. Porém, assim, a gente utiliza quantidades pequenas, né? Vamos dizer assim, como gás para... No tratamento de canal é fantástico, porque você pode ter a possibilidade de não ter que usar o antibiótico. Não Puxa quer dizer vida. que é substitutivo, tá? Mas ele é mais, complementar. você, né, É naquele caso que abrange você- mais uma prevenção. Talvez, se não tratasse naquele momento com ozônio, no futuro teria que entrar com antibiótico. E no caso da Aninha, a gente mostrou que era cárie, né? Sim, nós vamos tratar o tratamento da Ana com a cárie, tá? Com o ozônio, porque aí utilizamos a água ozonizada. Porque quando estamos removendo a cárie do paciente, a água que tem no equipamento do dentista já pode ser ozonizada, que é o que acontece com você. na clínica onde utiliza-se ozônio. E aí o motorzinho, aquele spray, já sai com a água ozonizada. Entendi. Então você já está desinfetando o dente quando fizer a limpeza, por exemplo, para o João Paulo, por exemplo, vamos fazer com água ozonizada. Né? Criança A mesma pode, coisa. então, Também, criança deve. Sei, deve, É, legal. tá? Porque você fala assim, qual que é a grande detalhe? Alguém tem alergia ao ozônio? Não. Não. Por quê? É oxigênio. Tá? Aí utiliza-se hoje, isso aqui é uma coisa bem legal, novidade, né? Olha São lá. dentifrícios, ou seja, pastas de dente à base de ozônio, tá? Onde utiliza-se água ozonizada e óleos ozonizados para formulação química dela. Então é uma pasta, vamos dizer que é dessa geração vegana agora que entrou na moda, ou até você pode utilizar É vegana. algumas pessoas estão até utilizando o óleo ozonizado para fazer higienização. Entendi. Então, estamos importando alguns óleos agora de Portugal que não tem aquele odor, Aqui, aquele ó. cheiro tão característico, que é a terceira forma de utilização, né? Que é o óleo ozonizado. A gente usa óleo ozonizado onde, assim? Qual é a aplicação Normalmente dele? as superfícies externas e lesivas, tá? Tá. Por exemplo, uma afta, a gente vai utilizar após uma limpeza, quando a gengiva esteja machucada, acaba ficando ferida, né? Herpes utiliza-se de forma fantástica, porque o ozônio é antiviral. Em cima mesmo da herpes? Em cima da lesão, você utiliza até Olha como que máximo. preventivo. Quando começa aquelas Já lesõezinhas, sei. aquela coceira, a gente já pede para o paciente fazer a aplicação. Para você ter uma ideia, tem gotinha. alguns estudos já falando que a gente consegue ter a cicatrização, a recuperação desse paciente herpético em 50% do tempo que ele normalmente utilizaria. Gente, veio para revolucionar, assim, já há Sem um dúvida tempo, nenhuma. mas a aprovação está revolucionando isso, que é bacana a gente contar aqui. Uhum. E é legal que quem assiste Você Bonita sabe, tem essa informação. Com Né, certeza. o que é possível. Você já, então, você já passou pela experiência. Sim. É bom? E ela está continuando passando pela experiência. Claro. dela Fazendo também. todo o Certeza. tratamento. Então. O que a gente sente quando vem esse gásinho? Sente alguma coisa? Normalmente, sim. Quando você usa ele como, vamos dizer, fazer uma ventilação na superfície, porque a indústria agora está desenvolvendo até aquela canetinha do dentista, né? Então, uma caneta que tem uma campânula, né? Vamos dizer assim, tá? E aí, o que vai acontecer? Letícia, eu já estou te antecipando, tá? Essa parte, que a Letícia é uma empresária da área do ramo de... Então, e aí você pode Tá criando. aplicar
sobre isso e desinfetar o dente do paciente depois que você removeu toda a cárie, assim por diante. Gente, imagina, Incrível, né? para remoção de siso. Isso também, e aí é que é a Incrível. parte cirúrgica, que é outra opção também outra de você opção colocar. também. Você pode fazer também como anti-inflamatório. Então você imagina que você tem uma gengiva inflamada, está com um problema de canal, qualquer coisa do gênero, você pode fazer alguns pontos de injeção, tá? Num volume pequeno, numa concentração adequada que o profissional vai ter que saber dosar, tá? Tá. E aí o que vai acontecer? Gera uma certa ardência, porque está inflando o tecido com um pouco de gás. Por isso que a gente trabalha em baixo volume, mas a ação anti-inflamatória, a ação antibiótica que ele tem é fantástica, porque age em loco. Entendi. Né? Não é um medicamento que Entendi. você possa engolir até você esperar ele ser absorvido pelo seu E é trato natural, gastrointestinal. né? Nós estamos falando de um negócio também, natural, sem gente, dúvida. né? E local, né? De aplicações locais. Né? Que legal. Então- Aninha, você tá bem, hein? Eu tô, Olha o com sorriso certeza. dela, ela tem já um sorriso. Você já usou aparelho? Não, Nunca usei. usou na vida? Nunca. Deixa eu ver, dá um sorrisão. É perfeito o dente Por dela. isso que eu falei para você que vai ser difícil mudar o que já está e ela bonito, nunca né? usou, então, um aparelho. Não. Menina, já usei tanto que você nem imagina. Sério? Nossa, acho que eu usei uns 6, Não, 7 nunca usei. tipos. Hoje a Ana está fazendo clareamento, né? Vamos dizer assim, nesse momento. Estamos no E aí- momento do clareamento. Exato. E aí a gente está fazendo todo o preparativo no caso dela, né? Para ficar para depois, para quando retificar alguma restauração que ela tenha ou fazer alguma cárie, esteja da mesma cor. Entendi. Né? Então, e aí, hoje também com ozonioterapia é possível fazer também clareamentos. Tá. Então, o problema muitas vezes, infelizmente, acaba sendo custo, porque o paciente tem que ir até o profissional para poder fazer Para isso. poder fazer né? a sessão. Mas que é Exato. muito legal, gente. Olha, super bacana poder contar isso ao vivo, mostrar o documento, então, da Claro. liberação, porque isso aqui também é fundamental. E vamos torcer para que essa tecnologia se amplie e que possa chegar Sistema Público de Saúde, que possa chegar em Exato. outras áreas da medicina que a gente sabe que vai ajudar muita Então, gente, semana né, que vem, doutor? semana que vem eu estou indo para Portugal também para Pra visitar, isso. para conhecer o sistema público também lá de utilização de ozonioterapia no sistema lá de saúde de Portugal, né? Então, exatamente para a gente poder ter mais experiência para poder compartilhar com o público também, para ser essa Sem terapia dúvida. complementar para dúvida. toda a área, não somente odontológica, mas na área de saúde de maneira geral. E as né? pessoas precisam ter a segurança de, quando alguém capacitado propõe no tratamento, a pessoa aceitar com segurança e entender. Então, a Com capacitação certeza. do profissional é de extrema importância. E você, Verdade. posso só dar mais uma palavrinha, Carol? Você pegou Diga. esse ponto dessa capacitação. Isso é muito, muito importante para o telespectador, né? Eu até falei, tive ontem com a reunião com o CRO, falei com o Dr. Carlos Nogales, que é presidente da área da ozonoterapia, e aí a gente fala assim, para o público, sempre que for procurar o profissional, tá? Você trabalhe, procure e veja se o profissional ele é habilitado em ozonioterapia. Isso. Por quê? Muitos profissionais, infelizmente, estão fazendo simplesmente um congresso, ele teve uma aula. Hoje o curso de capacitação são 32 horas de aula Tá. contínua, né? Vamos dizer, você tem que ter uma formação e uma capacitação adequada. E vamos dizer assim, infelizmente ainda é um número muito reduzido de profissionais que executam a ozonioterapia que tenha a certificação. Entendi. Por isso que a gente está no CRO exatamente para poder Pra isso, ajudar a ter essa certificação. Claro. Então é só ligar no CRO ou E ver quem tem a em capacitação. associações, que é a BOS, etc., que você vai ter o cadastro das pessoas que são habilitadas. Perfeito, Não é as pessoas perfeito. que participam só. Entendi, ou entendi. fizeram um curso. Porque pode ser perigoso como qualquer coisa, Exatamente, se não né? tiver. Por isso eu quis tocar nesse assunto da Isso é capacitação. muito importante, Carol. Obrigada, meu querido. Imagina, Você é eu que agradeço. maravilhoso. Nosso doutor Fernando tá aí Carol. sempre. Então- Até a próxima. hein? Ah, com certeza. Aninha, tô muito feliz. Tô Eu que sou. muito orgulhosa de você. Obrigada. Tá no super caminho certo. Até a próxima, viu? Parabéns pelos Obrigada. seus 15 quilos, É, né? 15 quilos já. Um beijo. Beijo na sua Beijo. família, viu? Até.